vezes alguma distorção familiar, algum problema pessoal, relações interpessoais. Então, a cada 12% dos adolescentes estão em depressão, 25% dos adolescentes entre 15 até os jovens de 24 anos têm sintomas de depressão, traços de depressão. Tudo isso em decorrência de quê? Dessa pressão que a gente sofre, dessa pressão que a gente... do quanto a gente é exigido. O que eu estou querendo dizer? Que vocês que fazem parte dessa juventude, então vocês estão nessa estatística também. Então eu considero a possibilidade de vocês, ou ter alguém aqui realmente muito triste, e considero a possibilidade de 1/4 de vocês terem sinais desse desânimo. Então, assim, isso é um fato. Isso pode estar acontecendo comigo, pode estar acontecendo com você. Aí a gente vem aqui para o texto e a gente vê um camarada crente, segundo o pastor Hernandes, um camarada que eu gosto, foi a conversão mais importante do cristianismo. Segundo Clóvis, outro cara também que eu gosto, aprecio, admiro, é um dos caras mais corajosos, se não o mais corajoso de todos os tempos. E alguém que teve assim, experiência com Jesus, uma experiência incontestável, e ele fala que teve que lidar com desânimo, com situações de angústia, com situações de perseguição, e tudo isso revelou para ele mesmo, para quem estava perto dele, a fraqueza dele, a dificuldade dele, entendeu? Então, estou falando de algumas coisas nesse sentido. Olha o que o texto vai dizer. Para impedir que eu me exaltasse. Então, o que eu quero trazer para a gente aqui essa noite? Assim, algumas questões assim, a gente cantou aqui a respeito da graça, a música de Romanos 8, tem um pedacinho que diz, de tanto eu pensar, de tanto eu tentar, me surpreende o teu amor que sempre me cercou. Então, assim, Paulo que escreve para os romanos também, essa constatação de que, apesar das dificuldades internas e apesar de dificuldades externas, que Deus vai revelando para ele e vai revelando para mim e para você, é que seja uma dificuldade sua, que ninguém sabe, alguma coisa que só rola com você, é que Deus está próximo de você, e que se for algo externo, que Deus permitiu que acontecesse a você, cara, Deus também está com você. Então, olha só, qual é o sentido de você estar passando, de repente, o que você está passando? Qual o sentido de um irmãozinho querido nosso estar hoje internado, não está aqui? E depois de ele já ter passado algumas coisas que ele já passou. Qual o sentido de eu ter tomado um tiro quando eu tinha 20 anos? Qual o sentido de eu ter perdido um amigo meu quando eu tinha a idade de vocês, num acidente de carro, morreu? Qual o sentido de algumas coisas, algumas dificuldades que a gente enfrenta? Qual o sentido de uma tragédia que acontece na sua vida? Por que seus pais se separaram? Por que seu amigo te traiu, te enganou? Por que seu namoro foi tão destrutivo para a sua vida? Por que você foi zombado na sua escola? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Não importa que o espinho na carne de Paulo tenha a ver com ele, não tenha a ver com a gente. Deus se revelou para a gente um dia, se revela para mim e para você, e o fato que fica diante dessa revelação que eu tenho de Jesus, tudo que Ele tem para mim, como que eu lido com essa questão do sofrimento, da angústia, e essa minha fraqueza de tentar fazer o que é certo e não conseguir. Como que eu lido com isso? Como que eu reajo a isso? Como é que eu vou? O que eu faço diante disso? Então, assim, tentar compreender a vontade de Deus, aceitar, acho que é o primeiro caminho para a gente viver de uma maneira mais plena. Então, ele vai dizer assim, ele já vai dizer no texto o propósito daquilo que ele estava enfrentando. Olha só, para impedir que eu me exaltasse. Percebe? Então, assim, de tudo que eu falei, dei um monte de informação aqui, todas elas têm a ver com alguma dificuldade, certo? Então, a primeira coisa que você tem que crer, que você tem que saber, é que essa dificuldade
que você esteja enfrentando, que você já enfrentou e que você ainda vai enfrentar, ela é para o seu bem, é para o seu cuidado. É alguma coisa que Deus permite que aconteça na sua vida, um cuidado para você. No caso de Paulo, é para que ele não ficasse orgulhoso. Imagina se o apóstolo Paulo começasse a se achar. A gente não teria grande parte das escrituras aqui, que foi o Espírito Santo que inspirou ele para escrever. Cara, ele passou só perrengue sinistro mesmo. Ele passou muita dificuldade. Então, é crer que o que acontece na sua vida de difícil, ainda que você não entenda, e pode ser que você nunca entenda, isso é um cuidado de Deus, uma proteção de Deus em alguma medida, em algum sentido, porque Deus tem o melhor para você. Não tem sentido Deus permitir alguma coisa ruim acontecer na sua vida por um fato, que é o fato dele ter morrido por você. Como que alguém que entregou a vida por você, fez aquilo que ninguém poderia fazer, agora vai deixar que alguma coisa aconteça com você sem motivo nenhum? Esse Deus que morreu e ressuscitou, fez isso por você, ele agora não está acessível, ele deixou de ser Deus? Entendeu? Então a gente tem que apelar para aqueles princípios que a gente entende como que são verdades absolutas. Então esse Deus que entregou a vida para você, cara, é esse Deus que permite. O texto vai dizer que um mensageiro de Satanás para me atormentar. Repare que se Satanás, ele toca na sua vida, pensa aqui no exemplo de Paulo, o que era melhor para ele? O que é melhor para o inimigo, para o reino das trevas? Que Paulo ficasse orgulhoso ou que Paulo simplesmente fosse atormentado? O que seria melhor? Seria melhor se Paulo ficasse orgulhoso. Então, nesse sentido, o que Satanás tinha que fazer? Pô, não vou nem mexer, deixa o cara se achar. Então, você vê que o mal que Deus permitiu que acontecesse a vida dele, cara, isso está na soberania de Deus. Pô, mas foi Satanás. Não interessa, é tudo na soberania de Deus. Não tem nada que possa acontecer na minha vida, na sua vida, que não seja desígnio de Deus. Desígnio de Deus. Paulo vai dizer também lá em Tessalonicenses isso, que nós fomos designados para esse sofrimento. Designados. Olha que doideira. Você vai passar um perrengue e Deus é que designou você para isso. É a vontade dele que você passe esse perrengue mesmo. E lá em Apocalipse vai dizer uma outra parada. Vai dizer assim, capítulo 5, tem uma situação lá de um livro, todo escrito por dentro, por fora, selado, e ninguém pode abrir aquele livro. Não sei se vocês lembram desse texto. Aí depois, João chora muito, porque ninguém pode abrir o livro e tudo. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, ele é digno de abrir o livro. Ele abre o livro, aí tem uns selos, capítulo 6. Aí começa a abrir o selo, cada selo tem uma situação. Aí um deles vai dizer o seguinte, é o 5º. Tem uma galera que é crente, que vai dizer que são os mártires, mártir. Gente que sofreu, morreu por amor de Cristo, e esse pessoal está clamando, Senhor, até quando a gente vai ficar esperando? Por que você não volta? Vem fazer justiça, vem vingar o sangue da gente. Aí ele vai dizer assim, calma, dá um tempo, aí dá vestes brancas, e vai dizer assim, espera mais um tempo até que se complete o número daqueles que igualmente a vocês vão sofrer. Cara, do mesmo modo. Então, o que a gente vê? Que tem gente que, de fato, a gente vai passar a situação difícil mesmo, porque Deus determinou. Mas é para o nosso bem. Beleza? Tranquilo? Então, a graça move a gente na direção de Deus. São coisas que eu quero falar para vocês. A graça move a gente na direção da alegria. A graça move a gente em direção de nossa missão. Então, olha só. A graça move a gente na direção de Deus. Segue o texto. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse. Então, o que Paulo faz aqui, diante dessa situação? Cara, ele faz aquilo que eu e você tem que fazer. Ele ora, ele pede a Deus. Tem algum problema em você pedir a Deus para tirar a dificuldade da sua vida? Claro que não, não teve nenhuma repreensão, Deus... Cara, você pode pedir, você inclusive tem que pedir, porque é pedindo que você vai conhecer a vontade de Deus. Então, um dos propósitos de você ter uma dificuldade, cara, é você estar mais perto de Jesus. Sabe o que acontece? Quando tudo está muito bem, quando tudo está de boa, sua vida está tudo assim, tranquila, fato, a tendência é você esmorecer, você se afasta.
se afasta de Jesus. Quando é que você mais ora na sua vida? Diz aí para mim. É quando alguém da tua família perde emprego? É quando alguém da tua família está doente, uma doença assim sinistra? É quando você está sofrendo muito de tristeza por uma situação que você não consegue resolver? Eu vejo os pedidos de oração lá nos grupos que eu participo. Cara, ninguém pede assim, cara, pô galera, ora aí, bota o joelho no chão por mim, porque tá tudo bem na minha vida, tá tudo tranquilo. Tá show de bola, tô sem problema nenhum, pô, ora aí. Eu nunca vi essa parada rolar. Mas toda semana vocês estão postando, cara, situações delicadas, difíceis, e que pelas quais a gente realmente tem que orar. Então, olha só, na situação do apóstolo aqui, e na nossa situação, é isso que tem que fazer. A graça disponível para a gente, em Cristo, tem que trazer a gente para perto de Jesus, para os pés de Jesus. Então, a gente tem que orar nesse sentido. Esse movimento para perto de Jesus é a principal razão de você estar passando por um sofrimento. Talvez você não entenda, conforme eu falei, o motivo de você estar sofrendo. Mas, cara, o principal deles você já sabe qual é. É você estar mais perto de Jesus. O segundo ponto que eu falei aqui, ó, a graça nos move na direção da alegria. Aí ele vai dizer, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Cara, mas como assim? Você vai ficar alegre numa situação de dificuldade? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Engraçado que eu costumo dizer para Simone assim, pô, beleza, está acontecendo isso aí diferente do que a gente imaginou, mas, pô, não sou obrigado a ficar feliz. Eu falo isso sempre, cara, eu falo isso sempre. Beleza, eu planejei uma parada diferente, mas assim, eu não vou ficar rindo, eu vou ficar triste, porque não era isso que eu queria. Aí, cara, eu peguei esse texto ali, aí ele dizendo para mim, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Aí ele vai expandir, depois vai dizer, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, etc. Então, assim, cara, sabe o que acontece? O que eu falei aqui tem a ver com você? Isso que eu falei para você aqui, dificuldade é uma coisa que você enfrenta? O que eu vejo de você aqui é tudo que você é? Existe dificuldade no seu coração? Você tem questões com as quais você não consegue lidar? Existem questões suas, assim, que você está tentando abandonar, pecado, mudança de comportamento, pecado de omissão, ler mais a Bíblia, e você não consegue conforme você cantou? Pois o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas... Tá. Isso é verdade na vida de vocês? Aí, cara, ele vai dizer o seguinte, a minha graça é suficiente para você. Cara, sabe o que Jesus está dizendo? Ele sabe isso tudo. Ele sabe, óbvio, aquilo que vem de fora para dentro de você foi ele que permitiu, conforme a gente viu. Mas ele sabe que o bem que você quer fazer, você não consegue. Ele sabe que você faz aquele mal que você não gostaria. Ele sabe disso tudo. Como que ele encontra o apóstolo Paulo? Todo mundo conhece a história da conversão de Paulo? Todo mundo sabe, né? Ele perseguia Jesus. Então, quem foi ao encontro de quem? Cara, Jesus vai ao encontro de Paulo, que se chamava Saulo, no caminho para Damasco, e vira para ele e diz, Saulo, por que você está me perseguindo? Então, é a mesma coisa com a gente. Jesus vem ao meu encontro, ao seu encontro, no momento em que você está perseguindo Jesus. Você está perseguindo Jesus quando você não está fazendo a vontade de Jesus, seja publicamente ou seja escondido lá no seu quarto. Mas sabe o que acontece? Por que a gente fica feliz? Apesar de você não conseguir fazer a vontade de Deus, apesar de você não conseguir cumprir aqueles propósitos que você assumiu, cara, eu sou suficiente para você. Você vai ser fortalecido na sua fraqueza. De repente, eu não vou tirar esse perrengue que você está passando aí para a gente ficar mais próximo. E a minha vontade vai se cumprir na sua vida. Não adianta você ficar desesperado, angustiado, desanimado. Não é isso que vai fazer o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Na verdade, Deus já decidiu que vai fazer a vontade dele na minha vida e na sua vida. Entendeu qual é o motivo da alegria? Não é porque você gosta de sofrimento, ou você acha maneiro, está passando por um perrengue.
na verdade, é por amor de Jesus Cristo. Apesar de eu ser quem eu sou, cara, ele vai continuar comigo. Poxa, mas eu estou ruim, eu estou mal, Não interessa, cara. Tudo já foi pago. Tudo já foi pago em dia. Amém? Então, para que serve essa fraqueza? Para que você se encha do quê? O que o texto vai dizer? Para que o poder venha habitar em você. O texto diz assim, ó, para que o poder de Cristo repouse em mim. É mais ou menos a ideia de Deus fazer uma tenda dentro do seu coração. É que no Antigo Testamento Deus não vinha na tenda lá, e estava ali na tenda. E Jesus Cristo desceu do céu e veio habitar entre os homens. Então o que ele está dizendo assim, a sua fraqueza é para que Jesus Cristo venha morar dentro de você. É esse o sentido. Esse é o sentido. Então, cara, qual é a ideia aqui? Apesar disso, aí a gente vai para o terceiro ponto. Poxa, se é assim, então, qual é a minha atitude agora? Aí diz aqui, ó, a graça nos move em direção à nossa missão. Então, primeiro eu falei que na direção de Deus. Aí eu compreendo a vontade de Deus, eu fico alegre, agora me leva para a minha missão. Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, angústias, pois quando sou fraco, eu sou forte. Conforme eu disse, essa revelação que ele teve, esse rolo aqui, essa conversa, tinha sido há 14 anos. O que ele fez diante do que Jesus falou com ele? Cara, ele seguiu a vida dele, seguiu o apostolado dele, seguiu pregando, seguiu o serviço missionário dele. Então, 14 anos depois, ele pôde dar esse testemunho aqui. Então, na verdade, o que aconteceu na vida dele é que essa fraqueza dele levou ele a fazer a vontade de Deus, apesar de ele ser quem ele era. Percebe? O que eu quero dizer para vocês? É que às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas porque a gente está nesse estado de desânimo. A gente está desanimado. A gente cantou aqui alguma coisa de restaurar, não foi? Pois vou restaurar, não sei o que lá, blá, blá, blá. Eu não sei, eu não lembro as letras, eu estou igual a Marcão. Cara, olha só, você foi trazido para esse lugar. Esse espaço, a sua vida, esse tempo, essa década, esse tempo da história que a gente está vivendo aqui, cara, ele foi designado por Deus para que você cumpra a vontade dele. Percebe? Poxa, cara, mas eu estou todo errado. Não me interessa a sua fraqueza, a sua dificuldade, o que você já fez, o que você deixou de fazer. Não importa, nada disso. Ah, mas eu estou triste porque... Cara, então você vai se aproximar de Deus, vai se aproximar de Jesus. E o que você vai fazer? Você já teve um momento assim, cara, de tá mal mesmo, assim, desesperado... E, pô, Deus, eu não aguento mais. Já teve esse momento na sua vida, assim, de, cara, sei lá, querer morrer, querer sumir, querer se matar. Já chegou nesse extremo, assim? Ninguém levanta a mão, não, só para você pensar. Você já teve esse momento de dificuldade? O que a gente faz, então, na fraqueza? Cara, o que está disponível para a gente poder enfrentar esse momento aqui? É um poder. Então, na hora que você estiver enfrentando uma dificuldade para servir, por exemplo, cara, é isso que você tem que fazer, clamar a Deus graça, porque Ele vai te socorrer no momento da sua dificuldade, no momento que você estiver sozinho, no momento que você estiver com a gente, no momento que você tiver uma intenção de fazer alguma coisa para Ele, porque o que Satanás vai colocar no seu coração é que você não presta, é que você não vale nada, e que você é um cara de pau, que você vem sexta-feira, mas lá na escola você é ridículo, e que na sua família você grita com sua mãe, e que... Cara, não... Olha só, o que Deus está colocando para a gente é assim, uma oportunidade de a gente se aproximar dele, apesar de a gente estar vivendo da maneira que a gente está vivendo, ou, ainda que a gente esteja vivendo relativamente bem ou mal, de a gente experimentar ainda mais do poder que Ele tem para mim e para você. Beleza? Spurgeon é um camarada que eu gosto muito. Ele, para a gente fechar aqui, ele vai dizer uma coisa bem interessante a respeito disso, e com isso eu queria fechar. Ele vai dizer assim, ó, a escassez de vigor, falta de vontade, desânimo, é apenas uma preparação
para que você seja cheio. Beleza? Sua fraqueza, se você está passando por uma dificuldade, se você reconhece a sua fraqueza, é apenas uma preparação para que você seja cheio. E a gente tem crido assim, na possibilidade de a gente ser cheio do Espírito Santo e de a gente frutificar. Ele vai dizer assim, ó, o seu abatimento em todas essas dificuldades, nas suas tensões internas, nas perseguições externas, elas são o seu abatimento é tão somente um preparo para a sua exaltação. Então, o seu abatimento é um preparo, é um momento, uma condição pela qual você passa para que Deus, para que Jesus habite em você, use você para fazer a vontade dEle. Amém? Vamos orar? Você pode baixar sua cabeça? Pode orar você mesmo? Pedir para Jesus fazer a obra que só Ele sabe que Ele vai fazer na sua vida? Você pode abaixar sua cabeça? Falar com Deus, pedir a Ele aquilo que você gostaria de pedir nesse sentido, do que a gente compartilhou. Ele conhece a sua dificuldade, de repente alguma coisa que você não fala para ninguém, nunca falou para ninguém. De repente alguma coisa na escola, alguma perseguição, alguma dificuldade na família. De repente você não acredita mais em você mesmo. Não acredita que você tem condição de chamar seu amigo de oração. Não acredita nos seus pais. Não acredita na gente aqui. Deus conhece a sua fraqueza e você conhece também. Então, coloca diante de Jesus aquilo que você gostaria que Ele transformasse na sua vida, no seu coração. Porque quando você é fraco, é o que Jesus diz para você, nesse momento é que você é forte. Então, dá esse passo em direção a Jesus, um passo de fé. Se a gente só vê sofrimento, com Jesus a gente vai pela fé, a gente não vai por sinais. Em tudo que a gente fizer. Eu te peço que em nome de Jesus que você escute a oração dos teus filhos, Pai. E que você os trate na medida da tua vontade, que você os cure, que você traga o ânimo de volta, disposição. Deus, que eles consigam enxergar nas situações que eles estejam enfrentando, a tua boa mão sobre eles, a oportunidade, Senhor, de louvar o Teu nome, de compartilhar do Teu nome. Pai amado, se existe de fato uma perseguição, uma provação que eles estejam enfrentando, que está difícil demais, Deus, fortalece cada um deles, em nome de Jesus. Renova as forças, Senhor. A Tua palavra diz que até os jovens se cansam. Senhor, renova as forças desses adolescentes. Restaura a confiança deles em você, somente em você. O senso de que eles foram chamados para Te servir. Dá essa convicção a eles, Senhor. Pai, caia por terra toda a oposição maligna que está tentando desanimar no pior sentido, mas cumpre a Tua vontade na vida de cada um deles, Senhor. Que eles se apresentem aqui para Te servir. Deus, que eles ofereçam as suas vidas para servir ao Teu santo nome. Jesus, que eles sejam contados como aqueles que foram designados para sofrer por Ti, para a glória do Teu nome, Senhor. Que eles considerem motivo de alegria, Senhor, por amor de você, se colocar diante de Ti, Pai, defender a Tua palavra, amar-Te todos os dias, confiar só em você, Senhor. Eles estão apresentando suas orações, Senhor, eu também estou orando aqui. Nosso desejo é que você, Pai, receba as nossas orações e responda, Pai, da maneira que só você pode responder, Senhor. Louvamos o Teu santo nome, Jesus. Cremos na Tua palavra, cremos em você, Senhor, cremos na Tua revelação. Fortalece as nossas mãos, dá coragem para a gente, impulsiona a gente, Senhor, para Te servir, para Te amar cada vez mais, para depender somente de Ti, Jesus.
Pai, que você seja visto na vida de cada um deles, Senhor, não importa o momento, a situação, a dificuldade, seja toda a força na vida deles, Senhor, seja todo o poder na vida deles, Jesus, para que eles vivam em você somente, Senhor. Faz tudo isso, Pai, por amor de Ti mesmo, para a glória do Teu nome, eu te peço. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.